presidente Lula não vai sancionar o aumento do número de deputados. E sim, foi a gente que pediu. Fala, meus amores, Josuel aqui. Se você é novo aqui no canal, por favor, não deixa de se inscrever, deixa o like aqui, ativa o sininho e se tiver a opção de hypar, dá essa forcinha aqui pro crescimento, beleza? Fazendo um resuminho dessa segunda-feira, 7 de julho, eu acho que o que a gente pode comentar é a palhaçada lá envolvendo Donald Trump e o Bolsonaro. Donald Trump fez um aceno e esse movimento dele, sabe aquela coisa parecida com que quem é fã de algum ídolo, quando recebe um like ou quando ele responde um comentário, ele fica super feliz dizendo: eu fui notado, eu fui notado. É basicamente isso. Os bolsonaristas estão empolvorosos, mas isso não foi suficiente para vencer a esquerda no X, pelo menos. A tag Brasil Soberano, por exemplo, está bem acima da tag levantada pelos bolsonaristas: deixem o Bolsonaro em paz, que teria sido o que o Trump disse para ele. Mas eu vou fazer uma tradução mais literal. Como ele falou, leave Bolsonaro alone, então vamos traduzir literalmente: deixem Bolsonaro sozinho. O que isso muda? Nada. Bolsonaro continua acusado, réu por tentativa de golpe, será condenado e preso. E o aceno do Trump não vai dar em nada. E o pior, pode acabar catapultando o presidente Lula. Haja visto que todos os chefes de Estado que decidiram responder o Donald Trump nas suas palhaçadinhas conseguiram crescer nas pesquisas, reeleger-se ou crescer dentro do Congresso Nacional. É óbvio que ninguém quer um chefe de Estado dando pitaco na soberania interna de um país. E isso não é diferente com os brasileiros. Mesmo com todo o viralatismo, do bolsonarismo, isso não é uma realidade no Brasil. O Brasil é terra de gente orgulhosa, de gente patriota e que gosta desse país. Agora, o interessante é essa fala de Donald Trump vir justamente durante a semana que está acontecendo uma cúpula dos BRICS aqui no Brasil. Obviamente, ele faz um aceno para essa direita entreguista no Brasil que não quer que o Brasil se desenvolva sem estar abaixo da asa dos Estados Unidos. É basicamente isso que a gente está vendo. E o que a gente viu foi, logo nesse primeiro dia de cúpula dos BRICS, a gente avançar em um projeto muito importante, a ferrovia transoceânica, que vai ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Primeira vez que isso acontece aqui nesse continente, e esse acordo foi firmado entre Brasil e China. A ferrovia ela vai sair de Ilhéus, lá na Bahia, e vai até o Peru. Com isso, o escoamento da produção agrícola, por exemplo, que é exportado para a China, vai conseguir chegar muito mais rápido, uma vez que saindo de um porto no Oceano Pacífico, a viagem para a China dura bem menos tempo do que saindo pelo Oceano Atlântico. Obviamente, esse é o objetivo da China e para a gente fica toda uma malha ferroviária que vai ajudar a escoar a produção interna, inclusive nossa produção industrial, entre outras coisas. Logo, com a obra dessa ferrovia, o Brasil só tem a ganhar. E o Trump pode espernear, minha gente. A gente não tá nem aí para os Estados Unidos. E graças a Deus o presidente Lula decidiu que não vai sancionar o aumento do número de deputados. Para quem não sabe, o Congresso Nacional aprovou um aumento de 513 para 531 deputados. Isso porque a população do Brasil ela não está mais distribuída como estava lá em 88, quando a Constituição foi promulgada. Então a atual conjuntura do Brasil mostra que alguns estados têm um percentual maior da população do que tinha lá, enquanto outros perderam a população percentualmente falando, uma vez que todos os estados numericamente são mais populosos hoje em dia. Mas aí é que tá, a Constituição diz que tem que ser redistribuído, não que tem que aumentar o número de deputados. Só que daí o que acontece, né? Quem já tem uma quantidade de cadeiras não quer perder. E obviamente aqueles que não têm uma quantidade de cadeiras condizente com o tamanho da sua população quer ganhar. E daí o que eles decidiram fazer? Agradar gregos e troianos, mantendo o número de cadeiras nos estados que deveriam perder e aumentando o número de cadeiras naqueles estados que deveriam ganhar. Entre eles estão estados como o Amazonas, o Pará, Santa Catarina, que eu sou muito a favor de que esses estados tenham sim um aumento no número de cadeiras. Agora, com uma redistribuição, não com um aumento, porque não faz o menor sentido, minha gente. Quando passar 10 anos e a gente fizer um outro censo e a população tivesse redistribuído, a gente vai aumentar sempre, vai ficar sempre nessa. Daí quando der fé que não, a gente já vai estar com 2.000 deputados na Câmara. Não pode ser assim. O correto é redistribuir. Olha que eu sou de Pernambuco e a gente perderia uma cadeira nessa equação. Mas é o justo que se redistribua. Na verdade, a gente já fala até de diminuir o número de deputados.
Já que é para reduzir gastos, então vamos reduzir também com o número de deputados. Por exemplo, lá na ponta inicial, os estados que têm uma quantidade muito grande, por exemplo, 8 por estado, é muita coisa. E essa regra, ela vai do menor estado brasileiro, que não tem nem 1 milhão de habitantes, que é o caso de Roraima, e vai até os estados com mais de 3 milhões de habitantes, todos eles com 8. Então a gente poderia pensar em reduzir, por exemplo, para 5, para 3, sei lá, mas daí reduzir. E a partir daí pensar numa redistribuição mais equânime. Porque se a coisa ela tá desigual na ponta de cá, também tá na ponta de lá. E eu acho que tá na hora da gente começar a debater essa questão. O Congresso ainda pode promulgar, mas será que eles vão fazer isso? Essa votação ela foi bem apertada, tanto na Câmara quanto no Senado. No Senado, por exemplo, teve que ter o voto de desempate, que é o voto do presidente da casa, o Davi Alcolumbre. Ou seja, o presidente Lula não sancionando passa um recado até para aqueles parlamentares do PT que votaram em favor disso. Com isso, a gente pode ter mais essa vitória, diminuindo a mamata nesse Congresso. Por isso, vamos continuar cobrando que é para esse Congresso não colocar em prática esse aumento do número de deputados. Esse Congresso está muito acostumado a puxar sardinha sempre pro saco dele. Tudo que é mais fácil para eles, eles resolvem. Agora, pro povo, olha, é sempre o pior. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Esse Congresso tem que ser mais responsável. A gente tem que começar a pensar em reduzir gastos e começar por eles. Reduzindo o número de deputados, reduzindo o salário, reduzindo todas essas benesses que eles têm. Porque o trabalhador comum não tem tudo isso, minha gente. Isso sem falar dos valores das emendas parlamentares, que inclusive tem muita irregularidade e precisa de muito mais transparência. Ainda na pauta econômica, eu posso destacar hoje o boletim Focus. Eu sempre falo disso lá nas minhas lives, inclusive vou estar ao vivo lá agora por volta das 7 horas da noite, onde eu mostro as expectativas do mercado para a nossa macroeconomia. Eu sempre falo lá que essas expectativas do mercado não é como se fosse uma verdade absoluta, mas uma forma da gente ter um spoiler das informações privilegiadas que esses agentes do mercado têm. E essa é mais uma semana de queda na previsão de inflação para o ano de 2025. Há 4 semanas atrás, eles estavam com expectativa de 5,44%. Atualmente, já está em 5,18%. E ainda se eu for para as previsões dos últimos 5 dias úteis, a gente vai observar que é justamente com essas atualizações que a redução ela vai se fazendo. São 5,16%. Ainda está bem acima do teto da meta, que é de 4,5%, mas muito longe do descontrole inflacionário que foi cantado no início desse ano. Outra coisa também que eles melhoraram foi a previsão de crescimento do produto interno bruto. A previsão dessa semana é de 2,23%. Há 4 semanas atrás era de 2,18%. O mercado, diferente de outras instituições, tem essa possibilidade de atualizar semanalmente as suas expectativas para a macroeconomia. Diferente de outras instituições que fazem isso trimestralmente, semestralmente. Então, por isso que a gente consegue ver essa evolução. Mas ainda assim, isso dá um spoiler de que para além do crescimento do produto interno bruto do primeiro trimestre, essa galera também deve ter informações de crescimento nesse segundo trimestre que acabou de acabar. E fechando esse vídeo também, eu trago uma notícia sobre o aumento da produção de veículos no Brasil. A Anfávia divulgou que a produção de veículos cresceu 7,8% nesse primeiro semestre. Já as vendas de carros, ela subiu 4,8% também no período. Porém, o que mais cresceu foram as exportações. A exportação de veículos cresceu quase 60% nesse período. Foram mais de 264 mil unidades exportadas. E a gente também importou muito carro, tá? O crescimento de importação foi de 15,6% nesse período. A gente importou mais de 228 mil veículos nesse primeiro semestre. Ou seja, o mercado de venda de veículos bastante aquecido em um país que a galera tenta passar a ideia de que está quebrado. Eu não sei que país quebrado é esse que a gente vende tanto carro, produz tanto carro, compra tanto carro. Bom, eu acho que esse é o destaque para o dia de hoje. Desculpa que eu faço os vídeos meio nas carreiras mesmo, tá, minha gente? Porque eu tenho meu trabalho aqui com traduções. Vou preparar live para fazer no TikTok, tô fazendo live aqui também no YouTube e ainda tô produzindo esse vídeo aqui. Eu tô investindo bastante nisso, mas eu não me sustento com produção de conteúdos. Mas eu acho que é importante a gente sempre estar ocupando esses espaços. Então, se você não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever, ativar o sininho das notificações e se tiver a possibilidade de hypar o vídeo, dá essa focinha. E vamos continuar cobrando esse congresso para acabar com a mamata dos políticos e dos super ricos nesse país. Agora é a vez do povo.